a gente. Eles só têm a mim, coitado. Eles só têm a você, as pessoas comuns. As pessoas comuns indignadas. Que estão, sim, indignadas. E que querem estas pessoas soltas. E que querem anistia. Vejam uma pessoa incomum em ação. Presidente, por favor, eu sou Enzo Maluf, eu peço urgentemente falta de anistia, presidente. Por favor, salve nosso Brasil dessas coisas que estão erradas. Eu peço urgentemente, em nome da população, eu peço urgentemente falta de anistia, presidente. Por favor, pela comunidade do senhor paraibano, pelo Brasil, eu peço urgentemente que o senhor falte de anistia. Pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, que seja fora de senhor. Que não é justo como ele está nessa situação. Por favor, eu vou pedir ao senhor, eu sei que o senhor é um homem de verdade, vou te falar, falta de anistia. Vejam a cara de sem graça do Hugo Mota. Eu acho esse vídeo excepcionalmente bom, porque é um vídeo onde um cidadão educado interpela um político de maneira respeitosa, que é a maneira mais eficaz de abordar essas pessoas. Eu não gosto quando alguém aborda uma pessoa na vida privada, ou até em eventos públicos, e começa a xingar, etc, gritar. Não é o meu estilo, é o estilo de outras pessoas que vocês acompanham, certamente não é o meu. E goste você ou não, fazer isso só gera raiva e revolta na pessoa. Tem zero efetividade. É efetivo que as pessoas educadamente interpelem, gravem e publiquem. Isso é muito efetivo. Rapaz educado, bem vestido, foi lá de forma cordial e deixou o Hugo Mota numa situação desagradável, desconfortável. Se ele estivesse tendo encontros como esse em todo momento, há um constrangimento pessoal, apesar das ameaças que ele sofre do Alexandre de Moraes. E sobre a anistia, nós falamos que a Câmara ia votar o projeto de lei da anistia na semana passada, e agora a ideia é votar nessa semana. Anistia ou dosimetria. Sim, há chances de uma bosta, de uma dosimetria, ser aprovada nessa semana no Congresso Nacional. E eu digo que, ao contrário do que estão tentando vender para você, na minha humilde opinião, essa é uma grande derrota para todos nós. E essa é uma discussão importante, porque como nós estamos num momento, obviamente, de fragilidade, né, com o presidente Bolsonaro preso, sem um sucessor declarado para a próxima eleição, sem uma expectativa de solução no curto prazo, parece que tem muita gente que está aceitando o menor prejuízo e aceitando, inclusive, uma dosimetria. E eu vi até um comentário do meu colega, companheiro de emissora durante muito tempo, Augusto Nunes, a respeito desse assunto. E eu tenho enorme respeito ao Augusto Nunes, é um enorme jornalista, mas eu creio que, neste caso, especificamente ele, mas as pessoas que pensam dessa forma, estão redondamente enganadas, né? Eu gosto de uma frase, que é um ditado que eu repito muito aqui em casa, que é o seguinte: a pressa passa e a merda fica. E eu não acho que seja nem necessário ser uma pessoa tão brilhante para entender que, caso nós aprovemos uma dosimetria, as chances políticas de uma anistia de verdade, mesmo que futura, caem drasticamente. Eu diria que tendem a zero. Se não houver o clamor e a pressão, as chances tendem a zero. O advogado do presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, que já apareceu aqui no programa algumas vezes, ele tem uma frase que eu gosto. Ele fala assim: é muito melhor se defender de uma grande injustiça do que de uma pequena injustiça ou de uma média injustiça. Ao escolhermos a dosimetria, nós não estamos deixando para trás nós não só estamos deixando para trás cerca de 200 exilados que não retornarão aos seus países. Eu nem me incluo nisso especificamente, embora, claro, também deixaria de ser contemplado, mas a minha preocupação não é nem tanto comigo, porque eu me mudei para os Estados Unidos ao final de 2014, início de 2015. Eu me mudei para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu não pudesse mais voltar ao Brasil com frequência como eu voltava, mas eu tomei uma decisão de mudar a minha vida para os Estados Unidos ao final de 2014, 2015, muito antes disso tudo começar.
mas nós temos centenas, algo como 200 pessoas hoje que tiveram que abandonar as suas vidas às pressas para viverem em outros países e não serem presas pelo Supremo Tribunal Federal. Gente de alto perfil, como agora é público o caso do delegado Ramagem, mas pessoas humildes. Algumas pessoas que foram deportadas aqui dos Estados Unidos passaram por isso. Há pessoas ainda que não foram deportadas e que estão em processo de asilo. Há pessoas, muitas, centenas de pessoas hoje na Argentina, 2 delas presas. Ora, que direito nós temos de escolher deixar essas pessoas para trás? Em nome de quem? Em nome de quem nós podemos decidir que essas pessoas nós não vamos lutar por elas e não daremos a elas o direito de retornar aos seus países, a verem os seus familiares? Algumas saíram sem nada do Brasil. Sem nada. O Didi Red Pill conta que saiu com a mochila do país. Vejam o grau de dificuldade. Nós vamos abandonar essas pessoas mesmo? É essa a escolha que vocês estão fazendo? Para quê? Para quê? Para que o presidente Bolsonaro tenha menos tempo na prisão à mercê do Alexandre de Moraes, que pode decidir estender, aplicar, fazer o que ele quiser, como fez no caso do Daniel Silveira? Ora, e os milhares de processados nos inquéritos de fake news, de milícias digitais? Pessoas comuns. Pega a Bárbara, do Te Atualizei. Pega... Claro, você tem o caso do Constantino. Pessoas que... Mas são centenas e centenas de pessoas. Milhares, talvez. E para os coitados do 8 de janeiro, o que você vai fazer? Vai reduzir a pena deles? Vai continuar tratando os sujeitos como criminosos? Isso é absolutamente insana, essa decisão. A pressa passa e a merda fica. O pior dos resultados, apesar de tudo, não é apenas a injustiça a todas essas pessoas que estão sendo abandonadas em nome de sabe-se lá o quê, em nome do desespero. Mas o pior de tudo é que o objetivo principal da anistia, que é a restauração da oposição, não será cumprido. Não será cumprido. E assim o regime se consolida vitorioso, as chances de reversão do quadro atual do Brasil quase desaparecem. Nós estamos ferrados. A gente aprova a dosimetria e estamos ferrados. Olha aqui. Vejam essa notícia. Vejam esse comentário. Eu estou colocando aqui o superchat no ar. Cláudio e Clarice Giacomelli, os senhores que eu abordei no programa de hoje, porque vocês precisam olhar no olho das pessoas que vocês estão condenando. Cláudio e Clarice Giacomelli são os meus sogros. Precisamos da anistia já. Não é dosimetria. Vocês acham o quê? Que com dosimetria e aí sim é necessário ser muito tolo para acreditar que nesse estado das coisas a eleição de um candidato não Lula, quem quer que seja, de Tarcísio a Flávio Bolsonaro, a possibilidade da eleição desses sujeitos seja salvadora. Eu peço aos nobres que colocam, e não vejo aqui necessariamente maldade, acho equivocado o raciocínio. Os nobres que colocam a aprovação de dosimetria como um passo na direção correta, como um avanço, tenham a consciência de que vocês estão sacrificando as liberdades do país inteiro em troca da concessão de um pouquinho menos de tirania para alguns. Ora, mas Paulo faz o quê? Meu amigo, como diz a música do Rock 4, do Survivor, aquele montage maravilhoso dele dirigindo, lembrando o seu passado. There's no easy way out, there's no shortcut home. Não tem saída fácil, não tem atalho para casa. Votar a dosimetria é aceitar a capitulação. Se você acha que, mas meu Deus, não tem outro jeito, ou é dosimetria ou nada,
Isso é tipo o cara da Cidade de Deus perguntando: você quer o tiro na mão ou no pé? A dosimetria só ajuda a emperrar a solução, que é a anistia, sem de fato avançar em absolutamente nada. Pelo menos é a forma como eu vejo, posso estar errado. Mas se a dosimetria foi aprovada, eu não vejo espaço para priorização política para aprovar a anistia. E quem vende o contrário, eu penso que está tentando justificar a falta de coragem para continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita. Se a gente tiver uma dosimetria aprovada, alguns problemas podem até ser temporariamente minimizados para algumas pessoas. Mas, como eu disse, o preço disso é a condenação de um país inteiro. Veja, nem os presos do 8 de janeiro tá aqui, nem os presos do 8 de janeiro querem a dosimetria. A gente trouxe ao vivo aqui no programa, mas já trouxemos também as FAB dizendo não queremos dosimetria. Ah, mas e aí, Paulo, e se não tiver jeito? Se for isso? A solução, meu filho, é continuar lutando. Você de casa continue pressionando os seus parlamentares para que eles enterrem dosimetria. O que nós queremos é a anistia. Se o projeto, se não conseguir fazer substituição do projeto, emenda de destaque, de preferência, o cacete, se não conseguir, vote contra e voltemos para a estaca zero, onde nós continuamos brigando incessantemente por uma anistia, seja ela quando for. Eu vi um vídeo do Gustavo Gayer, que eu considero um dos melhores deputados que nós já tivemos, não temos, já tivemos, onde ele diz, cara, ninguém aguenta mais, a gente só pede anistia o tempo inteiro, a gente não aguenta, a gente precisa votar esse troço a qualquer momento, e eu compartilho essa visão. Essa é a semana da votação da anistia, mas é a votação da anistia, e se for para votar dosimetria, infelizmente, por mais cansados, desgastados que a oposição esteja, nós temos que continuar resistindo e continuar a bater apenas nesta tecla, porque essa é a única pauta importante para o Brasil. Eu volto a dizer, é a única pauta importante para o Brasil, porque é aquela que permite que nós tenhamos uma oposição para brigar por todas as outras pautas. A anistia não é para os presos do 8 de janeiro. Sequer, como nós abordamos num programa inteiro com a doutora Ludmila sobre isso, sequer é para o 8 de janeiro. É para voltar em 2019. A anistia é a reabilitação da oposição política. A quem atende a dosimetria, é só você fazer uma pergunta. Seja assim, minimamente inteligente, volto a dizer, quem está satisfeito com a dosimetria? Ora, o satisfeito com a dosimetria é o sistema, evidentemente. Eu vou dizer algo para vocês que os deputados já sabem, mas vocês talvez não saibam, e não sei se era para saber, mas vão saber. O Paulinho da Força está, durante todas as reuniões, com a presença do presidente da Câmara, ele fica no WhatsApp, e eu espero retirar essa bosta desse WhatsApp do Alexandre muitíssimo em breve, mas ele fica no WhatsApp durante as reuniões, consultando o Alexandre em tempo real, perguntando se ele aceita ou não as condições discutidas pelos deputados. O Alexandre é o poder moderador do Congresso Nacional. Em tempo real, com o Paulinho da Força no WhatsApp. Veja o grau de vergonha que se tornou o parlamento. E se Alexandre de Moraes quer e aceita a votação de uma dosimetria, você acha que um projeto com o aval dele vai nos ajudar em alguma coisa? Não tem como, eu não posso aceitar isso. Se eu aceitar isso, eu não me interessa o que nenhuma liderança pense a respeito. Nenhuma. Eu não me sujeito a nenhuma liderança nesse caso. Porque no momento em que eu aceito isso, eu abraço a visão do Tarcísio de que o Alexandre não deve ser enfrentado, que a gente deve se juntar a ele. E isso, vocês me desculpem, só por cima do meu cadáver. Só por cima do meu cadáver. Eu me recuso. E eu prefiro continuar pagando o preço. E não dá para dizer que eu não estou pagando o preço. Eu estou há 3 anos. Daqui a um mês eu completo 3 anos. Não, daqui a um mês não. Daqui a 27 dias eu completo 3 anos com todas as minhas contas bancárias bloqueadas, com o meu passaporte cancelado, com os meus sigilos quebrados. Aparentemente eu sou alvo, um jornalista, um cidadão comum, sou alvo de 2 denúncias criminais no Supremo Tribunal Federal, que eu inclusive aguardo a citação para saber se elas são ou não verídicas e do que elas tratam. E como se não bastasse tudo isso, há também agora a perseguição aos meus familiares. E eu não torno isso público em todo o tempo, mas todo advogado, qualquer familiar meu contrata, fala o seguinte: Paulo, quando tem o seu nome, na justiça a gente já sabe que a gente se ferrou.